Oi, gente, muito obrigada de a gente poder estar aqui de novo conversando um pouquinho sobre as adequações de biossegurança nesse momento que a gente está enfrentando o Covid-19. Estou aqui com a minha amiga, professora Fernanda Carrer, minha companheira de trabalho, com quem eu tenho a alegria e a satisfação de dividir esse momento para a gente conversar com você mesmo e ponderar sobre as questões que vocês enviaram para nós. E a gente vai comentando ao longo da apresentação. Muitas dúvidas, né, Mene, do ambulatório Muitas, virtual. muitas. E aí nós vamos tentar esclarecer, lembrando que essa aula está sendo feita agora, né, no dia 8 de julho de 2020, porque toda hora as coisas se atualizam, né? Essa já é a segunda atualização da aula. Então, vamos tentar esclarecer um pouco essas angústias e as dúvidas dos nossos colegas do serviço, né? Obrigada, Mene, pelo convite. Imagina, obrigada a vocês. E o ambulatório virtual tem sido uma área de trabalho, de compartilhar as nossas angústias, tudo que a gente está vivendo, muito importante. Tem trazido muita luz para muitos dos nossos processos. E a gente tem crescido como profissionais de saúde nesse espaço do ambulatório virtual. Então, tenho aqui muito a agradecer toda a oportunidade que o ambulatório, por uma coordenação da professora Fernanda Carrer, tem alcançado e tem melhorado na qualidade do que a gente oferece de atenção à saúde bucal do nosso paciente, né, da nossa população. Queria contar para vocês que o documento de orientação de biossegurança do Conselho Regional, que saiu em abril de 2020, já vai ter uma nova versão agora em julho, com bastante atualização, está muito atualizado, com respeito a toda a literatura que tem sido publicada, toda a evidência científica de qualidade, para que a gente possa trazer para o nosso colega segurança no atendimento, né, professora Fernanda? Para ele fazer... Essa é a maior angústia de todo mundo, né, Mene? Que é justamente nesse momento, como é que eu vou fazer com toda a questão de biossegurança no atendimento. E uma coisa que a gente queria deixar bem claro é que nada disso inviabiliza a nossa odontologia. Ela continua sendo uma profissão rica, uma profissão linda, que devolve sorriso, devolve qualidade de alimentação para o nosso paciente, devolve qualidade de vida, né, em aspectos múltiplos. A professora Fernanda, uma professora riquíssima em conhecimento de patologia bucal, sabe quanto é importante a gente acompanhar o nosso paciente. Então, nós estávamos parados, sim, num primeiro momento, por uma orientação que nós recebemos, mas hoje nós sabemos que é necessária a nossa volta, necessária uma volta com qualidade de atenção na biossegurança e de atenção à saúde do nosso paciente, para que os dois aspectos sejam bem conduzidos e a gente tenha um resultado seguro ao final disso tudo, tá bom? É importante, né, Mene, a gente fazer essa ressalva, né? Foi importante o momento de parada, né, para a gente compreender onde a gente estava, né, porque o vírus era algo muito novo, porque a gente tinha uma escassez muito grande de EPI, não tinha nenhum protocolo e nenhuma consciência mesmo do que estava acontecendo naquele momento, mas hoje fica muito claro, né, que a gente vai conviver com esse vírus por um tempo, né, que ele vai se tornar um vírus endêmico dentro da nossa população, como outros muitos vírus, né, o H1N1 está aí circulando desde 2010, né, e a gente está convivendo com ele, o próprio HIV, então, hoje a gente já tem uma certa clareza disso, e a gente sabe que a odontologia ela é grande demais, ela é importante demais para ficar parada. Então, com segurança, com responsabilidade, né? E com a certeza de que a gente pode fazer as coisas aos poucos, também não precisa voltar, né, correndo e sem segurança nenhuma, mas a gente sabe que a gente precisa voltar. Nossos pacientes precisam de cuidado e a gente precisa começar a pensar nisso, né? Por isso que a gente está regravando esse vídeo hoje para vocês. Certamente. E algumas perguntas que vieram, professora Fernanda, foram sobre as políticas de reabertura dos serviços, justamente. Se a gente volta, se não volta, como atender com segurança toda a equipe e a população, segurança com respeito à saúde da equipe e da população.
diante da pandemia do Covid-19, quando retomar os atendimentos eletivos no serviço público. E a gente sabe, como a gente acabou de falar, saúde é uma atividade essencial, nós não podemos parar, nós paramos por um tempo, como nós dissemos, porque era necessário reavaliar processos, procedimentos, saber como é que a gente ia fazer a cautela toda para a retomada dos eletivos. Mas hoje a gente já sabe como atender com segurança. E dá para a gente voltar ao consultório, sim, dá para receber esse paciente, dá para a gente dar a ele qualidade de atenção à sua necessidade de saúde bucal, desde que os aspectos de biossegurança sejam bem estabelecidos e respeitados. Aí você está resguardando a sua saúde e também produzindo saúde para o seu paciente, né? A gente precisa ter segurança nesse atendimento. E eu estava falando com a professora Fernanda que eu não imaginei, né? A gente está praticamente trocando pneu com o carro andando. E eu coloquei no Google para procurar e não é que eu achei. Tem uns ralis onde os motoristas, eles ficam no carro, mas eles fazem de um jeito que o carro fique sobre duas rodas e os outros companheiros saiam do carro para poder trocar o pneu com o carro andando. E é justamente o que a gente está vivendo, né? As estratégias estão sendo determinadas na medida em que a gente conhece um pouco mais as características desse vírus, os procedimentos que devem ou não ser realizados, de que maneira eles devem ser realizados com segurança. Uma das perguntas que veio é justamente quais estratégias em relação à biossegurança estariam sendo pensadas para os ambulatórios de universidades e consultórios modulares do SUS. E o que a gente tem nesse tempo entre a primeira a aulinha e essa é que saiu o consenso da ABENO sobre a biossegurança no ensino odontológico, que para nós vai ser também um balizador para o espaço dos ambulatórios de cursos e que vai ajudar também no SUS, porque o ambulatório de curso tem mais equipamentos por espaço, né? E também saiu o protocolo de biossegurança, perdão, para retorno das atividades nas instituições federais de ensino, que é do MEC. E se você baixar no seu celular, pelo QR Code, você baixa os dois. Você pode pegar esse videozinho, dar uma paradinha, baixa os dois manuais e tenha com você. Então, você vai ter documentos norteadores de como fazer esses procedimentos, tanto para o espaço educacional, ambulatório de universidades, de cursos de odontologia, quanto para um espaço no serviço público, que ele tem, às vezes, menos equipamentos, mas é também de uma necessidade muito semelhante, né? Quer falar alguma coisa, Fê? Lembrado, né, Mili, que a gente está vivendo na universidade hoje o mesmo problema de alguns consultórios modulares, né, que são muitas pessoas atendendo no mesmo espaço. Nós vamos ter que readequar isso, pelo menos nesse momento que a gente vive, né, pré-vacina, pré-tratamentos, né? Então, talvez aí tenham algumas dicas. Não tem todas as soluções, né? Acho que é importante nesse momento acalmar a nossa audiência de que também nesses consensos não há todas as respostas, porque a gente não sabe, né? Mas aqui tem alguns caminhos. Então, acho que é importante a gente começar a estudar e ver esses caminhos, né? Sim. Mas entendendo que a gente ainda não sabe tudo sobre esse vírus, tudo sobre as medidas de proteção, e nós estamos aprendendo, né? Então, a gente já sabe muita coisa, muito mais do que a gente sabia em dezembro e janeiro, mas a gente já está aprendendo, né? Mas aqui já tem um caminho para a gente começar a pensar, né? Com certeza. E aí, uma das perguntas que mais aparece é qual é o intervalo... Top 10. Top 10. Intervalo entre consulta. Tempo eu demoro entre uma consulta e outra? De quanto em quanto tempo eu marco o meu paciente? Exatamente. E a pessoa também quer, né, Meine? Quanto tempo? 20 minutos, 30 minutos. Também é difícil isso, né? De novo, a gente não tem uma resposta quantitativa mágica, mas já tem caminhos que podem ser importantes, né? Sim. E o Centro de Doenças americano, que é um centro de referência mundial, ele tinha um documento que foi atualizado em 2019, dizendo que era para aguardar 15 minutos para assentamento desse spray produzido no consultório odontológico.
Só que ele mesmo tirou do ar, porque tem uma consideração que não estava sendo realizada ali, que é dependendo da quantidade que você produz. E nós não sabemos, a literatura ainda não tem dados suficientes para a gente saber efetivamente qual é o grau de vilão que esse spray tem na vida do consultório odontológico. Mas, considerando a saliva contaminada, ela vai ter esses vírus ali, o que a gente pode pensar com respeito a isso? Se você faz procedimentos em que você gera muito spray, você geraria, tem algumas considerações sobre o peso dessa gotícula, que vai demorar o mesmo tempo que quando você gera menos, mas tem uma apropriação sobre a questão do tamanho da gotícula que você produz. Quanto menor, mais disperso vai ficar no ambiente mais tempo. Então, você vai precisar de um tempo interessante para a troca de ar desse espaço, desse ambiente, ou para assentamento. Assentou, limpou superfície e então esse ambiente pode ser preparado para um novo atendimento. Na medida da quantidade, pode ser que você precise de mais tempo para aguardar entre uma consulta e outra. E isso vai trabalhar a questão do cuidado que você tem com a sua saúde, principalmente, e com a do paciente. Nós estávamos conversando, por exemplo, o paciente vai entrar em contato com algumas superfícies do consultório. Se elas estiverem bem higienizadas, ele não vai ter problema nenhum. Se você souber usar os agentes desinfetantes adequadamente, ele não tem problema. O maior risco no consultório odontológico é para a equipe de saúde bucal. Equipe de saúde bucal bem paramentada vai estar bem cuidada, bem resguardada na sua saúde e não vai ter problemas. O tempo é relativo à necessidade ou de assentamento desse spray ou de disseminação. Se você tem a possibilidade de, ao final do atendimento, abrir porta, abrir janela e haver troca de ar, ótimo, isso dispersa rapidamente. Em até 30 minutos você tem a dispersão desse ambiente. Só depois de um tempo de espera é que você vai entrar com a limpeza. Você não pode entrar imediatamente, tá? E a pessoa que entrar para limpar também tem que estar toda paramentada. E principalmente com respirador. E aí, né, lembrar nesse momento, né, que a Secretaria de Estado de São Paulo tem recomendado que o retorno às atividades da odontologia seja feita evitando ao máximo os aerossóis, né, porque aí a gente evita essa necessidade, né, e até as dúvidas que a gente, como a gente ainda não conhece esse aerossol muito bem, se são, você vê, o CDC já desistiu dos 15 minutos, porque ninguém sabe, então tira do ar, né? Vai que é 30, vai que é 5, então eu vou tirar do ar. Mas se você não fez aerossol, se você optou por uma odontologia minimamente invasiva, ou fez uma cirurgia, ou fez uma raspagem manual, você não produziu aerossol, essa questão do aerossol, especialmente, ela é menos crítica, né? E aí você vai ter que limpar a superfície, isso sem dúvida nenhuma. Mas essa questão do aerossol, de você ter que fechar, né, limpar, tirar todo mundo da sala, abrir tudo para dispersar o aerossol, fica menos crítica, né? Então, lembrar que o documento do Estado de São Paulo já fala de voltar evitando ao máximo a alta rotação. Né? Procedimentos que necessitem de... Por isso que está aqui o ART, principalmente vai ser um auxílio grande para os procedimentos que a gente tem e sempre determinar procedimentos que produzam o mínimo possível de aerossol. Usar caneta de baixa rotação, né? Irrigação com soro fisiológico manual, porque você consegue controlar um pouco mais. São meios de você controlar. E uso do isolamento absoluto. Isolou, você consegue estar isolada a saliva, o paciente vai deglutir ou vai ser aspirado, isso, mas efetivamente você não está lançando para o ambiente, né? Então, isso é importante. Aqui, só para a gente ter uma ideia de tamanho, essa partícula de 10 micrômetros do lado direito da tela é um poluidor ambiental. Depois vem uma hemácia, para você ter uma ideia de comparação, outro poluidor ambiental de 2,5,
o tamanho de uma bactéria e o malditinho do vírus. Esse vírus maldito é esse daqui de 0,1 micrômetros. E aí, o tamanho da partícula que é filtrada pelos respiradores, né? 0,007 micrômetros. Por que a gente está batendo na mesma tecla? Você precisa cuidar com a sua saúde, você precisa estar paramentado, você precisa estar com o respirador protegido. Protege a sua respiração. Protegendo a sua respiração, você reduz o risco. É uma profissão realmente de alto risco, desde que você não tenha os cuidados apropriados. Quando você tem, você está seguro de que não vai aspirar este malditinho desse vírus numa situação de atendimento. Então, isso para nós é muito importante, fundamental. Esse aqui é um esquema do trabalho que foi publicado pela China no International Journal of Oral Science, e ele mostra as rotas de transmissão no consultório odontológico. Olha, pode acontecer por diversos motivos. Contato direto, contato indireto, superfície contaminada, paciente que esteja infectado no consultório, pode ter sido transportado por ar, e as gotículas podem ser vilões nessa história. Mas tudo isso você consegue romper se você estiver devidamente paramentado, seguro, com os aspectos todos de paramentação bem colocados, bem posicionados da maneira correta, sempre utilizando um documento orientador que seja de confiança, que no nosso caso é o documento de normas de biossegurança nesse momento, produzido pelo Conselho Regional de Odontologia. Só para você ter uma ideia, o nosso alta rotação precisa ser autoclavado. O professor Maurício Watanabe com a Juliana Lopes fizeram esse videozinho que a gente gostaria que você assistisse conosco, mostrando como é que você faz esse cuidado. Olha a quantidade de produção, né? A gente precisa acionar a caneta para eliminar resíduo que tenha ficado na tubulação. Mas como você vai fazer isso? Para não lançar mais spray,
E aí, né, Meire, perfeito, né? Assim, a gente precisa lembrar algumas coisas. Primeiro que os serviços não necessariamente têm canetas para autoclavar, Ia né? falar. Isso também tem aparecido muito nos ambulatórios, né? E aí fica uma provocação para vocês do serviço, né? De que a gente vai ter que fazer projetos para secretarias de saúde para aquisição dessas canetas. Não tem outra opção. E Não que dá mais sejam para passar, não autoclaváveis. dá mais para batizar com álcool 70. Não, não rola mais. A gente nunca devia ter feito isso, né? Mas agora isso é inviável, né? Não tem jeito. Não tem como. E o que a gente tem falado, a gente falou até isso na última live com o Moacir Paduleto lá de Arapongas, né? Hoje tem muito dinheiro para o combate à pandemia. Então, é momento também da odontologia e da saúde bucal, com base nos protocolos. Então, por exemplo, o manual do CRO, ou o manual da ABENO, ou o manual que vai sair agora da Secretaria de Estado junto com a Vigilância, com essa documentação, levar isso até as secretarias de município, as secretarias municipais, e provar a importância de se adquirir essas canetas de alta rotação. Ainda que a gente vá trabalhar mais com agora atividades, né, e técnicas que exijam menos alta rotação, nós ainda vamos precisar muito da alta rotação. Então, é a hora também de aproveitar esse recurso da Covid para fazer a aquisição desses materiais, né? Então, eu Faz tenho certeza parte. que quem está nos ouvindo está pensando, mas eu só tenho 2 canetas para atender o dia todo. Então você vai precisar fazer projetos para comprar mais canetas. E faz parte do enfrentamento. Então, está justificado, né? No recurso que vem vindo, precisa estar lá contemplado. Outra pergunta bastante... essa top 9. Mas e o ambiente arejado? Mas a porta do consultório fica aberta, fica fechada? Como é que eu faço? Eu trabalho, a minha sala é totalmente fechada e outras pessoas trabalham comigo. Como que eu faço quando eu tenho um procedimento que eu preciso usar o alta rotação? Então, primeira coisa, a hora que você estiver atendendo sala fechada, contenha a produção de aerossol dentro do ambiente. Terminou de atender, se puder abrir tudo, portas e janelas, que haja circulação de ar, você vai dispersar esse aerosol. E ele é rápido. Como eu falei, em até 30 minutos, os trabalhos mostram, isso, trabalhos de engenharia e alguns da nossa área também, que existe a dispersão se houver essa circulação de ar. Não tenho, é tudo fechado, não tem como. Você vai ter que esperar o assentamento desse aerossol. Então, espera o tanto, na dependência do quanto você produziu. E quando existem outras pessoas que compartilham o ambiente, certamente elas não podem permanecer ali. Nada pode permanecer, nem prontuário de papel pode permanecer em cima de bancada, nada. Nada que você vá fazer uso. Se fez uso, limpe, higienize, desinfete imediatamente. Imediatamente. Pegou, porque na odontologia... Oi? A gente esquece, né? Esquece. Com aquele potinho, aí depois eu passo um álcool, mas a gente vai esquecer. Vai esquecer. E a gente tem muitos potinhos, né, Fer? Muito potinho, muita, bisnaguinha disso, bisnaguinha daquilo. Você usa direto. Então, já deixa ali. Ou você tem o hábito de deixar num lugar específico que você vai lembrar de fazer a desinfecção, higiene e desinfecção daquilo, ou você faz imediatamente. Senão, não vai dar certo. Vai Eu tô ter um monte de lembrando de erro. uma amiga minha, Meire, que ela fala que ela não sabe se ela é dentista porque gosta de potinho ou gosta de potinho porque ela é dentista. É verdade. E a gente tem muito potinho, Tenho muito muito. tranquilinho. Eu E não posso ver agora, potinho. então, né? Então ela sempre fala, não sabe se ela gosta de potinho, porque é dentista porque gosta de potinho. Então, nesse momento, se a gente lembrar que o problema está na saliva, né? Se o vírus está dentro do ácido da glândula e está sendo produzido ali por aquela saliva, a Lançado. saliva está carregando o vírus o tempo todo. Não adianta fazer bochecha, não adianta fazer nada, né? Não adianta usar água oxigenada, nada. Então, você vai precisar não contaminar as superfícies com saliva, o que é muito difícil. Então, se você encostou no potinho, aquilo tem que ser limpo imediatamente. Imediatamente. Se você Não deixou tem para jeito. limpar depois, você esquece. Vai esquecer, vai permanecer, né? É. Lembrando que spray aerosol a gente produz numa conversa
a gente produz no espirro e aí a gente chega a produzir no uso da alta rotação. Como a gente falou, você, na dependência da quantidade produzida, você vai precisar esperar um tempo para dispersão ou um tempo de assentamento, na dependência de que ambiente você tenha, como pode circular o ar naquele ambiente. Mas você tem que esperar, não pode fazer a limpeza imediatamente. Aguarda um tanto, entra, faz a limpeza e aí faz um novo agendamento. Então, esse depende do quanto você leva de tempo para limpeza, que você vai saber quanto é esse tempo para você reagendar ou ter um novo paciente. Outra pergunta muito enviada foi sobre o uso... Oi? Perguntam muito, né? O uso de quaternário de amônio no consultório odontológico. E também a questão do uso do UVC e do ozônio, perguntam demais sobre isso. O quaternário de amônio é um bom desinfetante de superfície? Mas você pode, na dependência do que você tenha, se você tiver álcool 70 líquido, também vai ajudar da mesma forma. Os dois são para quaisquer superfícies. Hipoclorito de sódio é o melhor, a 1%. Só que não dá para superfície metálica. Ele ataca grandemente. Então, você pode fazer... Acaba com a roupa também. Acaba com o metal e acaba com a roupa. Oi? O paciente pode ficar muito bravo se você estragar a roupa dele. Pois é, vai ficar muito desagradável. Então, você pode lançar a mão do quaternário de amônio com cuidado também, não vai ficar aspirando isso. E o uso do álcool 70 líquido, porque daí te ajuda a fazer a limpeza de todas as superfícies que tiveram o assentamento desse spray gerado. O UVC, ele é biocida, está comprovado, mas ele tem algumas limitações. Ele não age em área de sombra, é só onde a luz incide. Você tem várias áreas de sombra no consultório. Se você olhar, se você acender a luz do seu consultório e olhar, você vai ver as áreas em que essa luz não está incidindo. A mesma coisa vai acontecer aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, né? Que tem os supermercados agora, que você passa o saquinho da sua compra lá dentro. Só que a Fernanda lembrou. Quem que é esterilizado? Quem que é? O saquinho. O saquinho, né? A compra vai permanecer daquele jeito. Então, não é... São dispositivos que estão causando furor nesse momento. Aquela sensação gostosa de... Não, eu tenho meu UVC no consultório e estou bem protegido, não tem problema. Não é bem verdade. Então, cuidado com isso. Outros supermercados que eu vi fizeram tipo um fluxo laminar na entrada, lançando ozônio. Eu falei, isso não resolve nada. Eu estou completamente furada essa ação, né? Sabe o que é pior, Mene? É que eu acho a falsa impressão da segurança. Eu acho isso um risco. É grave. Então, você passa uma luzinha no teu consultório e você acha que você está super seguro. E aí você toca nas coisas, você começa a tocar no teu nariz, porque afinal de contas, você passou a luz, tá tudo limpo, e agora eu posso fazer isso, entendeu? Exatamente. Então, isso eu acho mais perigoso, né? É melhor que a gente saiba que aquilo tá tudo contaminado e que a gente tome todos os cuidados do que a gente passe uma luzinha mágica que a gente que tá não tudo sabe bem. a eficiência, não sabe onde ela conseguiu alcançar e onde ela não conseguiu, e a gente tem a falsa impressão. Então, esse pessoal que chega com a compra e agora bota nas gavetas, bebe a água direto da garrafa, porque afinal de contas passou pela luz mágica, só que aquilo não tem nenhuma eficácia, né? Então, essa falsa impressão de segurança, ela é muito perigosa, eu acho. Para isso ter eficácia, a gente precisaria de que o consultório fosse igual uma TV de cachorro, ficasse lá o franguinho passando na luz o tempo todinho. A gente não tem essa possibilidade, né? Mesmo isso, fazendo isso, eu vou ter área de sombra, olha só, aqui embaixo da onde ficou esse gaveta, não vai agir. Na sombrinha que forma entre o celular e a capinha, não vai agir. Então, tem limitações consideráveis, tá?
Tem estudos, estão sendo feitos, a USP de São Carlos está fazendo um rodo para passar no chão, mas eles têm que ter ação e tempo de ação, senão também ele não vai ter essa reação que a gente quer. Então, olha só, um rodo numa superfície, num chão de hospital, que é aquele chão padronizado, que não tem emenda, é uma coisa, consultório odontológico é outra. Né? E ele vai ser adicional. Muito provavelmente ninguém vai abrir mão do hipoclorito. Vai usar o hipoclorito mais a luz. Ele vai ser um complemento, né? Ele vai ser um complemento. Muito provavelmente ninguém vai abrir mão. Então isso também é importante. Ninguém vai só usar a luz. Né? Muito importante, muito importante. Ó, a gente tem os estudos, tá sendo feito rodo, tem um aparelho para aplicação manual. Ele tem outro limitante muito crítico, que é a dependência da dose que você utiliza pode gerar mutação de DNA. Então, você pode ter câncer de pele, se você ficou exposto, e até causar lesões na sua retina. Então, cuidado, muito cuidado com tudo que está sendo vendido no Facebook, porque você abre aquele Facebook e aparece lá, você é dentista, olha aqui, compre este aparelho, seu consultório vai ficar uma maravilha. E essa é a fala da professora Fernanda. Você compra essa sensação, agora posso fazer o que for. Não, esquece esse negócio de aerosol, porque eu tenho este aparelho maravilhoso aqui no consultório. E, na verdade, lá atrás, quando ele foi lançado, a gente já estudou e já sabia dessas limitações. Então, são críticas, muito críticas. Ele é um bom complemento, mas a limpeza e a desinfecção não podem ser deixadas de lado. Nós temos que realizar adequadamente. Outra pergunta, como proceder com consultórios separados por biombos? 2 ou mais cadeiras separadas por biombo vai ser suficiente? Então, no serviço público, né, Fer, muita gente tem ambiente desse jeito. Acho que a pergunta maior que mandou foi, nós temos no céu 4 equipamentos separados por biombo, né? Você não tem muito número de equipamentos, né? Mas você tem essa condição. Às vezes separado... né? Mesma questão das faculdades. Então, nós temos escolas de odontologia hoje estudando, eles nem biombo tinham, eles estão estudando fazer uma separação como existe no atendimento de urgência em hospital, que é aquela cortina que você separa os ambientes, e estudando o tecido também da cortina para fazer isso, né? Saiu uma notícia essas semanas, estava conversando com o professor Jairo Guimarães sobre esses tecidos que estão sendo impregnados de nanopartícula com prata. Então, isso é bem promissor, isso é bem legal. Quanto a gente não usou de filtro de barro que tinha aquele revestimento de prata para que a água fosse trabalhada, tratada. Comprou, né? O Bradesco comprou e vai usar em todos os seus escritórios e agências, agora vai ser esse tecido. E é bem interessante. Eu sou endodontista, a vida inteira usei Henriquet de cimento. Por que o Henriquet era um bom cimento? Ele era excelente, ele tinha cristal de prata para manter... Parecia o dente. Parecia! Se você não limpasse bem a coroa. Não é? Mas muitos anos a gente usou. Então, é promissor. Mas a gente precisa de uma separação, sim. E na hora de fazer higiene e desinfecção, faça do biombo também. Faça desse espaço que está separando, porque é uma área que a gente não tem tanta atenção e esquece. Na dependência do espaço que você tem, o spray também vai se depositar ali naquele biombo, né? Pode usar peróxido... Fala, Fê. Só falar uma coisa que acho que também vale a reflexão, né? Que tem gente já querendo propor grandes reformas nesses consultórios odontológicos nas UBSs, né? E a gente precisa pensar bem assim, será que é o momento? A gente não conhece esse vírus. Vamos dizer, final do ano a gente tem uma vacina e tudo se pacifica. Aí você fez aquela reforma na UBS, gastou aquele dinheiro, né? Então, assim, eu acho que esse é um momento de cautela, né, Meine? Se tem o biombo, vamos ver o que a gente consegue fazer com esse biombo, se a gente consegue espaçar as consultas. Então,
enquanto eu atendo, você está fazendo teleconsulta, por exemplo, para a gente não se ficar no consultório juntos, né? Uma equipe uma parte está no fast track do Covid, uma parte está fazendo teleatendimento e eu estou ali atendendo no consultório, depois a gente troca, porque não é momento, vamos derrubar tudo, vamos fazer parede, talvez não seja a hora também, né? Então, tomar esse cuidado, né? Pega esse recurso e compra mais caneta de alta rotação. Isso, coisas que realmente, assim, a gente sempre deveria ter feito, né? Mas não sei se é hora. Então, assim, se a gente tem um biombo, vamos usar esse biombo, né? Tudo bem, acho que as cortinas realmente são ótimas, porque também é uma coisa que a gente devia ter pensado nisso sempre, né, Mene? Essas cadeiras, uma muito grudada na outra, especialmente nas faculdades, é uma bem grudada. Eu conheço faculdade que é praticamente um paciente do lado do outro. Mas é isso, também a gente faz essa reflexão, não sair, né? Não Acho que é? é isso. Outra pergunta é se poderia ser utilizado peróxido de hidrogênio a 1% na água do reservatório da caneta e se danifica o equipamento. Olha, os trabalhos mostram que ele não vai ser eficaz para matar este vírus ou agir sobre este vírus na expectativa que se faz do uso dessa água de reservatório. Além do que não se sabe se danifica o equipamento. Então, não há essa indicação, não existe. Inclusive, caiu o bochecho com peróxido de hidrogênio por causa de um trabalho. Ele foi assimilado, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, parte da Europa também assimilou, mas houve um equívoco naquele trabalho. A professora Karen Ortega fez esse recorte, essa consideração na nova versão do documento orientador do Conselho Regional, vai sair justamente a contribuição da professora Karen com respeito a isso. Não precisa... A gente queria, né, que desse certo, né, Mei? Por causa da expectativa de alguma coisa tem que me salvar, né? Mas efetivamente, nós vamos falar de bochecho um pouquinho mais para frente, mas olha só, o padrão de potabilidade da água para consumo humano pelo Ministério da Saúde é de teor de cloro de 0,5 miligrama por litro. Então, essa água é suficiente para a gente trabalhar em procedimentos não cirúrgicos, normal. A Anvisa faz uma recomendação para a inclusão de um suprimento adicional nos casos em que você queira ter mais segurança no atendimento e nos casos em que você faz cirurgia. Você pode adicionar 0,3 ml de hipoclorito a 1%, é importante que seja 1%, ele tem uma estabilidade melhor, então garante-se mais a concentração dele, apesar de ser um pouco menor do que 1%, mas para 500 ml de água. Então, se você tiver isso, você está fazendo um cuidado extra com respeito à água que você está usando naquele equipamento. Isso já é suficiente para acabar com o biofilme bacteriano que se sabe existir nas tubulações, nos encanamentos para suprimento da caneta. Então, tenha esse cuidado. Isso daqui é suficiente, não precisa de peróxido de hidrogênio, nem a 0,5%, nem a 1%. Nós não temos evidência para o uso. Outra pergunta que se faz bastante, top 8, é o respirador N95. Pode ser reutilizado? Por quanto tempo, professora Fernanda? Olha, essa N95 a gente vai sonhar com ela, né? Ou como a gente chama aqui no Brasil, a PFF2, né? Querendo, nossa, a gente vai... Nós vamos até fazer, hoje, né, dia 8 de julho, a gente vai fazer uma live pela Telesaúde Redes Unifesp com uma grande especialista sobre proteção respiratória, para a gente discutir um pouco essa questão dos respiradores, né? E ela tem falado muito isso, assim, as bulas falam, né, por exemplo, a bula do N95 da 3M fala que ela é para usar por 8 horas, contínuas ou intermitentes, que esse é o tempo que duraria, né? O que a gente sabe é que, na verdade, o respirador, ele dura o tempo que você conseguir respirar com ele.
porque na verdade ele deve ficar vedado, né? Você não respira por nenhum buraco entre ele, ou você respira pela trama, né, do tecido e pela válvula. E ele vai impregnando de partículas, né? Porque as partículas vão encostando ali, elas vão ficando presas. Tem uma hora que você não consegue mais respirar. Por quê? Porque aquilo está cheio de partícula. E aí é hora de você descartar o seu respirador. Ou se ele perdeu a capacidade de vedação. Isso depende do quanto você conseguiu e do jeito que você conseguiu armazenar esse respirador. Então, se você conseguiu armazenar ele de uma forma adequada, né, sem perder essa vedação, sem perder aquele clipe, né, nasal e a vedação, ele pode ser mantido. Então, tem gente mandando mensagem, né, no ambulatório virtual, eu estou usando, falaram que eu tenho que usar 15 dias o mesmo respirador. Se você tiver guardando ele de forma adequada, se ele estiver vedando e se você estiver respirando bem por ele, você pode continuar usando, porque ele está filtrando. O problema é se ele perder A vedação. vedação. Aí você começa a respirar, porque o ar vai sempre tentar entrar pelo lado mais fácil. Então, se tem um buraco pelo teu respirador, você vai respirar pelo buraco e não mais pela trama. Ainda mais que ela está cheia de partícula. Então, esse é o problema, é que você começa a respirar pelos buracos que está formando pelo teu respirador. Por isso que a gente chama de respirador e não de máscara, né? Então, o tempo de armazenamento é o tempo que você aguentar ficar com ele, de respirar com ele, né? E armazenar de uma forma adequada, né? Então, botar nome para eu não usar o respirador da May, a May usa meu respirador. Então, a gente trabalha no mesmo BS, né? A gente começa a fazer bagunça, não adianta. Então, na hora de remover o respirador, manter ele uma caixa que seja perfurada, para você não deixar aquilo abafado, né? Então, para poder respirar. A Cláudia, né, que é essa especialista que vai conversar com a gente, depois a gente pode até trazer um dia para conversar também com a gente aqui, ela fala de se a gente conseguisse manter meia horinha no sol, né, porque o sol, o infravermelho, o infravermelho ele é muito útil, né, o ultravioleta, desculpa, é muito útil para fazer essa limpeza, né, e matar esse vírus, mas não também deixar o dia inteiro no sol, deixar 30 minutos, senão você acaba com a trama e com o elástico, né, da máscara. Então, depois desses 30 minutos, colocar na caixinha e guardar. Então, é isso. Pode reutilizar, né? Não tem nenhuma pesquisa dizendo que você não pode fazer isso. O problema é que você tem que guardar de forma adequada. Não sei quem foi que contou pra gente também, que foi fazer coleta de sangue e a moça tava com a N95 toda estourada, já sem clipe, já sem a... Aí, assim, é melhor usar uma máscara cirúrgica, pelo amor de Deus, porque aquilo tá tão destruído que não adianta de nada, né? Então, a hora que aquilo perdeu a vedação, você tem que jogar fora. A vedação, a integridade do filtro interno, né? E ela não pode estar suja ou danificada, porque certamente ela está por ali vazando o que não deve. Se ela tiver com a capacidade de filtragem dela comprometida, você não está mais tendo proteção respiratória, né? Esse é o problema. Você tem que se manter protegido, né? E até a Cláudia fala, às vezes a pessoa está sentindo o cheiro de perfume, então ela perdeu... Não, o perfume é outro tipo de filtro. Você vai sentir cheiro. A proteção respiratória é outra coisa. Ela vai pedir as partículas de você respirar, de você aspirar essas partículas. Mas, por exemplo, o cheiro você continua sentindo. Uhum. Né? Então, não é porque você sentiu o perfume que você tem que jogar fora a máscara. Não é isso. É a hora que você respira e você vê que ela... Você está respirando por ela, né? Aí você sabe que ela está filtrando. Você perdeu essa capacidade dela fazer isso, você precisa descartar ela. Perfeito, perfeito. Olha aqui, a máscara cirúrgica, ela justamente deixa esses espaços que a professora Fernanda falou, por onde você está alimentando com o ar que está contaminado, ou que se imagina esteja contaminado. E mesmo com a viseira, se você não tiver tudo protegido, a viseira não vai fazer esse papel. Então, você precisa do N95, o respirador é o ideal para você fazer um atendimento com qualidade de proteção respiratória a você e a sua equipe. E viseira
tem que ir de tragos a tragos, não pode ser aquela coisa só anterior, por favor. E fechada em cima, também são cuidados por causa do spray que você está produzindo. Outra questão, pode falar. A nossa amiga aí no 95. N95, tem um charme para mostrar N95 na lateral, né? Outra tão questão. De comprar que virou grife mesmo, né, Mene? Pois é, pois é. Outra questão na produção do spray, do aerosol, é a qualidade do bochecho. Ai, mas vamos fazer bochecho. Bochecho diminui a carga viral. Eu mesma falei sobre isso no começo das nossas atividades. Só que, como eu disse também, esse trabalho tinha um problema complicado, crítico. E aí a professora Karen Ortega fez toda a correção do nosso documento orientador. Para vírus, não vai funcionar. Você diminui aquela carga daquela saliva, o paciente vai repovoar a área bucal com nova saliva que vai vir com vírus, porque ele está no ácido da glândula salivar, está sendo produzido na medida em que ele está salivando, produzindo saliva. Então, o que é ideal? Você pode fazer um bochecho? Pode, até porque vai te dar uma outra condição com respeito à bactéria que está por ali, com respeito a fungo, cândida, né? É outra questão. Então, o ideal é a gente utilizar a clorexidina 0,12% para esse bochecho. Mas o melhor de tudo é você usar o isolamento absoluto. Isolamento absoluto vai fazer com que esse spray não leve saliva junto com ele para o ambiente. Então, você tem uma qualidade melhor do ar que está circulando naquela área de atendimento. Então, essa é uma caracterização importante. Olha a fala da professora Fernanda. Ela é indicada pelo fabricante para 8 horas de uso contínuo e para uso prolongado é importante que ela permaneça ajustada e funcional. O respirador, né? Aqui não é máscara, é respirador. Eu tenho que ver a vedação todinha dela, tem que estar vedado. A minha respiração é difícil porque ela está filtrando. Não posso estar com ela comprometida por umedecida, né? Por umidade, e nem com seu filtro deteriorado. Deteriorou, descarte. Mas se você tiver cuidado, você pode sim reutilizar esse respirador. E uma informação importante de um trabalho que nós lemos é que os enfermeiros tocam o rosto, os olhos, ou o respirador ou a máscara, mais ou menos 25 vezes por turno de trabalho durante o uso prolongado. E tocar a máscara, tocar a parte de fora, que é a parte contaminada, e tocar os olhos, você está resvalando em biossegurança, está quebrando a cadeia. Então, não pode. Esse é um hábito que a gente precisa romper. Levar as mãos no rosto, nos olhos, na boca, tocar máscara, respirador, não pode, proibido. Tocou, teve dúvida, você vai ter que fazer higiene de novo, de mão, trocar de luva, tudo direitinho. Então, o melhor é quebrar o hábito, né? Ter esse cuidado e essa clareza de que acontece durante o turno de trabalho, sim, de você tocar a parte de fora desse respirador. Aqui uma foto que está circulando no WhatsApp, estava no Face também, mostrando as machucaduras causadas pelo respirador, pelo uso prolongado. Mas isso nós vamos ter que administrar. Existem profissionais que, para não trocar de EPI, não trocar respirador, não trocar jaleco, porque tem pouco ainda no mercado, deixam de realizar suas necessidades fisiológicas e a sua própria alimentação. Mas isso resvala grandemente na qualidade da imunidade de cada um para enfrentar também tudo que a gente está enfrentando. Então, troque sim. Tenha cuidado com a sua saúde, faça a troca adequada, guarde adequadamente, como a professora Fernanda falou, N95 dentro do pote plástico de tampa perfurada, precisa respirar isso, não pode deixar ele guardado umedecido, né? E aí faça a troca necessária, sim, mesmo que machuque, ele está guardando a sua respiração. Essas machucaduras foram por causa da qualidade de vedamento que houve na hora de respirar. A professora Fernanda sentiu na pele o uso do N95. Nossa, a gente acaba cansado de respirar e dói mesmo. E eu tenho enxaqueca,
aquilo pressiona a cabeça, pressiona aqui. Eu falo, gente, a enxaqueca lembra, né, que ela existe o tempo todo. Mas é importante. Então, se a gente pode falar agora da ideia do 1, 2, 3, 4, 5, Pode, pode. porque também é uma outra possibilidade, né, que a gente sabe que o vírus ele não fica mais do que 5 dias em superfície nenhuma. Então, uma outra possibilidade, né, a gente sempre fala que o nosso compromisso é com a evidência científica, com aquilo que é o ideal. E aí cada gestor e cada trabalhador vai pensar em como adaptar a informação que a gente está dando para vocês tomarem a melhor decisão, né? Então, uma possibilidade é você ter, por exemplo, 5 máscaras. Então, você vai usar uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Essa primeira que você usou aqui na segunda, ela vai ficar sem uso por 5 dias. Você vai voltar a usar só no sexto dia, ou depois, se você não for trabalhar no final de semana, na segunda que vem. Isso faz com que essa máscara fique um tempo guardada, né? E você não encoste nela, para realmente você não pegar nela do lado de fora que pode estar contaminado, o elástico. Então, se você consegue fazer isso, ter mais de uma máscara, o ideal seriam, né, essas 5, 4 máscaras, mas de repente você trabalha 2 vezes por semana no serviço, então você pode ter 2 máscaras, aí você reveza essas máscaras, mantém uma no sol meia hora, guarda, depois você vai usar outra, para de fato você manipular menos essa máscara que pode estar contaminada, né? Então essa também é uma sugestão que os papers estão dando, né, Mimi? Sim, é um trabalho bom da enfermagem que trouxe essa clareza. E é bem interessante mesmo. É o único trabalho que a gente tem trabalhando essa questão. O Ai, trabalho não que sabe. trabalha é ótimo. Mas é Bem, outra fato. dúvida que todo mundo pergunta, amiga, posso autoclavar meu avental de TNT que tá tão caro? Mas tá caro, Mimi, não pode, não pode. Não tem jeito, não tem jeito. Autoclavar, lavar, mandaram uma sim, mas a gramatura é alta. Se lavar, posso até lavar na máquina. Pode lavar na máquina, na mão, tudo que você fizer vai alterar a trama do TNT e aí você altera a qualidade de filtragem. Não faça isso. Não faça isso. Não pode, não pode, não tem jeito de esterilizar ainda. Nós não temos, nós vamos ter. Nós estamos estudando, tem bastante gente estudando, tem bastante promessa futura, mas por enquanto a gente não tem. E o TNT, ele voltou para o mercado, está voltando devagar, os municípios estão recebendo, então possivelmente a gente vai ter sim EPI para todo mundo com qualidade, sem problema, mas é descartável, não tem jeito mesmo, tá? Isso é só para lembrar que tem as normativas dos serviços quanto ao uso de EPI, os municípios estão se mobilizando, né, sob a tutela da nossa colega, professora Fernanda Tricoli, está dirigindo toda essa parte, tem feito um trabalho muito admirável em toda a organização e na preocupação de ter os EPIs corretos para a saúde bucal também. E essa Acho isso norma técnica, oi? Acho importante lembrar isso, né? Que a Muito vigilância, junto importante. com a vigilância, né, a coordenação de saúde bucal do Estado tem se preocupado, né, em Muito, rever muito. essas normas, em pensar nessa questão da biossegurança, né? Mesmo essa retomada agora ser cuidadosa, né, Meire? E essa norma técnica, olha só, ela esclarece que o uso de N95 ou PFF2, ou que seja equivalente a elas, deve ocorrer somente na realização de procedimento com aerossol. Hoje, a gente torna isso no nosso documento orientador do Conselho e para a coordenação de saúde bucal é necessário N95. Respirador é necessário para todos os procedimentos. O cirurgião dentista é uma das profissões de saúde que mais contato aproximado tem com pessoas e com o maior número de pessoas durante o seu dia de trabalho. Então, isso é muito crítico. Nós precisamos ter cuidado adequado com a nossa saúde. N95 é de praxe para todo procedimento. Então, a gente assumiu isso no documento. E a gente precisa lembrar de tratar como se todos fossem Covid positivo.
Nesse caso, então, eu sempre tenho que estar com N95. Bem ajustado, bem colocado, com toda a sua integridade de vedação, integridade de filtro, não estar úmido, né? E aí eu vou atender com qualidade de proteção respiratória. O mais importante nesse momento com respeito a esse vírus, né, Fernanda? Porque pela É o mucosa ocular, mucosa bucal é e o que a gente expiração, sabe, né? né? E eu tenho até visto, né, Meire, eu conversei com você, né, que eu tenho visto colegas assim que estão usando N95, respirador, mas aí, por exemplo, a gente vai fazer um call, uma reunião, um Google Meet ou pelo Zoom, aí eu vejo que a pessoa tá com a máscara de pano, até porque o respirador ele é muito chato de usar, né, ele cansa, né, mas ele tá dentro do consultório odontológico, né, e aí fica uma provocação para vocês, né? Assim, um dos princípios da respiração, da proteção respiratória, é que você use o respirador o tempo que você estiver no ambiente possivelmente contaminado. Então, se você está dentro do consultório odontológico, ainda que você fez o procedimento há 1 hora atrás, como que você vai jurar por Deus que ali não tem nenhuma partícula em suspensão, que você pode respirar tranquilamente, né? Então, a gente não deve tirar o respirador. A gente só deve se desparamentar do respirador num ambiente que não tenha risco de contaminação, né? Você entrou numa sala com possível contaminação, você já tem que estar com o respirador. Isso é o princípio da proteção respiratória, porque se eu entrei no ambiente, aí eu vou me paramentar, aquele tempo que eu fiquei sem paramentação, eu não estou protegida. E o contrário também, se eu tirei e aí eu saio da sala, aquele tempo que eu tirei eu também não estou protegida. Fernanda, às vezes não tem outra sala na UBS. Eu sei tudo isso, gente. A gente conhece o UBS de todo tipo pelo Brasil. Mas nós temos que falar para vocês o que a evidência científica fala e o que é o princípio da proteção respiratória. Esse é o princípio. Você tem que sair da sala de respirador e aí você tira o teu respirador. Porque se você tirar dentro da sala, você está se colocando em risco. Né? Então, eu tenho visto os colegas, então eles vão conversar com a gente e eles não estão de respirador, eles estão com a máscara de pano. Então, isso precisa tomar cuidado. O tempo que a gente fica dentro da sala de atendimento, então, quem está, por exemplo, trabalhando na UTI, eu tenho amigos trabalhando na UTI, e às vezes a gente faz call, alguma coisa assim. Eu vejo que elas estão, às vezes, naquela sala, não estão na sala de atendimento, elas estão na sala de exame, que fica envidraçada, mas elas estão o tempo inteiro de N95. Eu não vejo ninguém tirando a N95 na UTI. Né? Claro, eles estão trabalhando com Covid positivo, mas a gente acabou de dizer que a gente tem que tratar todo mundo hoje como paciente Covid positivo, né? Então, eles não tiram a máscara, eles não tiram o respirador. E a gente tem tirado, a gente tira, fora que você perde a vedação, né? Você tira, você põe, você tira, você põe, você tá perdendo a vedação. Mas tem essa questão. Então, eu tenho assim, o povo botando a máscara para fazer o procedimento, depois eu tiro. Usando o respirador para fazer o procedimento. Depois eu tiro. Mas eu tenho que lembrar que aquele ambiente ele está potencialmente contaminado, ainda que eu não esteja atendendo ninguém. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe, Mene? Se é para ficar tirando esse respirador o dia todo. O ideal é que você use, a gente discutiu muito para construir o documento, né? Muito mesmo. E a gente chegou à conclusão de que o ideal seria, por 4 horas pelo menos, ele permanecer com o respirador, só tirar na hora do almoço. Porque daí ele tiraria na hora do almoço, faria a sua refeição, descansa, vai ao toalete, precisa ir, né? Respira, toma água, tudo conforta de novo, aí depois faz a recolocação e mais 4 horas de uso, ou 5 horas que seja, na necessidade que for, por causa disso. Não ficar tirando e repondo, porque aí é que você vai danificar a qualidade dele de filtragem, né? E de vedação. Vai se colocando em risco, porque cada vez você tira naquele ambiente potencialmente contaminado. Então é pra gente pensar, né, pessoal? Algumas perguntas enviadas foram: eu não tenho essa sala e a sala de atendimento dá direto para a sala de recepção.
dos pacientes. Então, outro cuidado é, se você for sair da sala para uma sala de recepção com o N95, cuidado para ninguém tocar ou não haver qualquer possibilidade de toque na parte externa. Ou você fazer a remoção o mais distante da área de produção do aerosol, né? Quanto mais distante, menos possibilidade, mas a gente não tem isso assegurado. Não há nada na literatura que diga. O ideal é você fazer fora da sala de procedimento. E aí, professora Fernanda, podemos usar pijama cirúrgico, touca balaclava longa descartável por cima do jaleco descartável? A gente sabe, né, que um dos sucessos da não contaminação, por exemplo, na Coreia do Sul, se deu pelas camadas que eles usavam de EPIs. Né? Eles usavam a camada tripla, né? Eles se protegiam de fato. Então, quando você puder fazer esse uso duplo ou triplo de camadas, você vai estar mais protegido, né? Então, você pode usar. É claro que tá muito caro o EPI, tá muito difícil achar balaclava, muito difícil, né? Mas também a gente tem falado, né, que na internet a gente fala com o presente e com o futuro, né? Então, assim, pode ser que daqui um mês ou 2 ou 3 as coisas se normalizem e seja possível comprar. Então, claro que isso ajuda, né? E aí você tem 2 camadas, né, de proteção, né? Esse pijama cirúrgico, ele vai ser descartável ou não vai ser descartável? A gente tem que pensar também, né? Se ele não for descartável, como ele vai ser lavado, né? Então tem tudo isso, né? A gente tem alguns colegas também perguntando se poderiam comprar pijamas não descartáveis e autoclavar, né, nas prefeituras, né? Existe a possibilidade, os hospitais, por exemplo, fazem isso, usam material não descartável, né, nos centros cirúrgicos, mas eles têm lavanderias nível 3, por exemplo, para fazer a lavagem desses pijamas, desses aventais não descartáveis, né? Então, não é qualquer estrutura que permite a lavagem desses aventais hoje em dia. Então, tudo isso precisa ser. Se o teu município tem essa possibilidade, já está fazendo lavagem, já tem um hospital que faz isso, é possível, mas tem que tomar todos os cuidados de descarte, de transporte, né? Então, esse pijama cirúrgico, ele vai ser descartável ou não vai? E quem vai lavar, né? Porque não dá para levar para casa para lavar, não dá, né, minha gente? Não dá para lavar junto com as roupas das crianças, né? Então, Por favor. é isso. Não dá, não dá. Não tem jeito, não tem jeito. Então, né, a gente também está conversando, estamos mais falando com o SUS, mas também estamos falando com o consultório privado. A pessoa tem um consultório privado, pega os aventais, os pijamas cirúrgicos, leva para casa para lavar em casa. Não dá, né? Isso não dá. Então, é isso, é ver se você vai ter a possibilidade de mandar lavar numa lavanderia adequada, né? Mas que é legal a ideia para a gente dar uma olhadinha na primeira imagem do professor Davini, também endodontista, o cuidado com o paciente. Olha, ele também de gorro, de óculos. Como o óculos não tem vedação, ele fez uma colocação de papel toalha para proteger ainda mais. O isolamento absoluto para fazer um procedimento de dentística restauradora. E aí o paciente com avental descartável e mais aquele guardanapo plastificado, né, para proteção. E avental descartável para o paciente pode ser aquela capa de cabeleireiro, que é super baratinho, tem lugar que você compra por centavos. E ele recobre bem todo o dorso do paciente, os braços e até a altura do joelho, e você tem esse paciente indo embora com a sua roupa também preservada, para ele não sair daí espalhando aquilo por qualquer contato que tenha. As pessoas perguntam, né? Por que eu tenho que proteger meu paciente dele mesmo? Se ele estiver contaminado, ele já está contaminado. Mas é porque aí você encheu a roupa dele de vírus. Vamos dizer que ele esteja Covid positivo. Aí ele sai de ônibus, né? Pega um Uber, pega, né, o elevador do teu prédio e ele sai contaminando todo mundo. Então, a ideia é que você também não transforme o seu paciente em um grande vetor, né? O
o pessoa Covid positivo já é um grande vetor, mas você que ele não saia do consultório espalhando o vírus para todo lado. Então, a ideia de proteger o paciente é essa, né? E aqui a professora Viviane Marques, com a balaclava colocada por cima de tudo, ela ainda ia colocar a viseira, e a viseira, como eu falei, de tragos a tragos e vedada na parte superior, né? Só para a gente ver a balaclava, como é que ficaria. Mas o óculos tem que ser vedado também, né, Fê? Tem que ser aquele óculos tipo mergulho, não pode ser outro. Você usa óculos de grau, tem que ter o óculos protegendo por cima para vedar tudo, tem que estar vedado. O óculos de grau tem que caber dentro do óculos de proteção, né? Sim, exatamente. Como devemos estar paramentados para atendimento? Mais ou menos se você tivesse ido para a Lua. Mais ou menos assim, como quem vai para a Lua, aí vai dar certo. Então, aí você tem que, para você se paramentar adequado, tem que tirar todo acessório. Não pode ficar com anel, brinco, piercing, colar, correntinha, relógio, tire tudo, tudo. Não pode estar de maquiagem, porque senão você vai prejudicar a qualidade de vedação do seu respirador. Tire tudo, tudo. Barba, né? Barba, tira barba, tem até protocolo. Eu tenho um aluno que tá tendo que tirar a barba para atender toda semana, ele que tinha barba, né? De falar, agora, professor, eu tenho que cortar, porque senão não veda, né? Exato, não tem jeito. Você quer qualidade de cuidado à sua saúde, você vai ter que fazer de acordo. Aí você faz a lavagem das mãos, você sabe fazer essa lavagem, pelo menos 20 segundos antes de colocar as luvas. Depois que você remove as luvas, você também refaz essa lavagem. Avental fechado atrás, N95, primeiro tirante superior, depois a nuca e ajusta a pinça nasal. Testa a vedação, como a professora Fernanda falou. Tem que estar respirando com a dificuldade de passar pelo filtro, né? Aí você tem certeza de que está com proteção. Gorro recobrindo as orelhas. Se não tiver a balaclava... Dá N95, senão o elástico fica uma imundice. Nós até chegamos a discutir, usar 2 gorros, usar um para o cabelo e a orelha, põe o N95 e põe outro, porque daí protege os elásticos. Né? Porque o gorro não está em falta. É pouco que usa, né, do TNT. Óculos de mergulho com vedação em toda a sua condição de contorno, viseira de qualidade vedada em cima, de tragos a tragos, luvas recobrindo os punhos do avental. Então, aqui para você ter uma ideia de como é que está paramentado o profissional para fazer essa inspeção. Olha, uma sugestão de óculos. Esse óculos, nem sempre as dentais vão ter, mas nas lojas de equipamento de esportivo, eles têm, porque é um óculos para justamente mergulhar. Então, você tem a qualidade de vedação dos seus globos oculares para você fazer o atendimento. Antes de sair da sala do atendimento, isso aqui é justamente a fala da professora Fernanda. Eu tiro o EPI, descarto como resíduo contaminado. Tiro a viseira e já deixo ali a embalagem para onde ela vai ser descontaminada. Depois que eu saio da sala de atendimento, de procedimento, eu removo o respirador e os óculos e já tenho ali as caixinhas onde eles vão ser tratados adequadamente. O N95, uma caixa perfurada, o óculos para descontaminação. Então, tudo isso eu tenho que preparar para o meu atendimento, para no final do meu atendimento estar tudo numa posição correta. Tá bagunçado, né, para não perder também, porque às vezes, não tem onde que tá, pronto. Você pôs a mão, você resvalou, não deixe isso acontecer, tenha tudo à mão. Clorexidina 012 é efetiva? É eficaz para conteúdo microbiológico, mas não para o vírus. Ele vai ser eficaz naquele primeiro momento
de bochecho, mas na sequência o seu paciente vai lançar nova carga viral com a saliva que ele está lançando na boca. Então, não pense que o bochecho salvou essa situação, né? Ele é só momentâneo mesmo. A clorexidina tem uma característica dela bem importante, que é a substantividade. Ela vai ter uma ação, ela vai reduzir de alguma maneira essa carga. Mas não é o que a gente imagina que aconteça, o que a gente esperava ou tivesse expectativa de acontecer, né? Então, é um cuidado, sim, que a gente vai ter, porque a gente sempre teve, em todos os procedimentos a gente faz o paciente fazer o bochecho, mas nós não podemos nos basear nisso para reduzir essa carga viral que o paciente tem. Todo procedimento, nossa, a professora Fernanda falou isso num momento, todo procedimento que a gente fizer, mesmo que não gere aerosol, gera para o paciente um estímulo para salivação. Ele vai salivar mais. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. O ideal é isolamento absoluto, tá bom? Para qualquer situação que permita o isolamento. O que fazer quando a gente atende um paciente, dias depois ele testa positivo? Ai, que medo. Primeira coisa, cuidado com esse paciente. A gente tem que manter contato telefônico com ele, ou por WhatsApp, ou por qualquer instrumento tecnológico que você tenha e permita esse contato direto com o seu paciente. Saiba antes como ele está, antes de falar para ele vir, e mantenha contato depois. Então, a primeira coisa é informar os pacientes. Se você tiver qualquer sintoma, por favor, reforce e informe a equipe. A equipe precisa saber disso. Mas também a equipe precisa fazer agora um trabalho ativo com esse paciente. Faz uma ligação ou manda um WhatsApp. O senhor está bem? Passou bem? Não tem nenhum sinal? Não tem tosse? Não tem febre? Não tem perda de paladar? As coisas clássicas. Mas se o paciente falou alguma coisa, olha, eu testei e deu positivo, eu fui aí a semana passada e eu não sei se eu já estava, como é que é, barari, barará, o paciente não vai saber mesmo qual é esse caminho todo. O que a gente vai fazer? E aí a gente estava discutindo antes de gravar, né, com a professora Fernanda, mas o que nós vamos colocar para ele que seja eficaz e que esteja já publicado, que a literatura já mostrou, científica e tudo. Bom, uma das questões é testar não vai adiantar. Por quê? O teste vai produzir resposta desde que você tenha uma carga viral considerável. Então, se você testou e deu negativo, não quer dizer nada. Você pode estar naquela janela de imunidade, né? Aquele período em que você ainda não tem vírus suficiente para testar, né, Lili? Exatamente. E algumas situações a gente viveu em que a pessoa falou, não, meu marido teve, mas eu testei negativo. Não adianta de nada. Esquece. Não quer dizer nada. Pode ser que você vá desenvolver isso mais tarde. Aconteceu em várias das situações que a gente viveu. Então, testar ou não testar, nesse momento, não vai fazer diferença. Se você teve todo o cuidado que nós apresentamos, você pode estar seguro de que você reduziu ao mínimo o risco de potencial contaminação que o consultório tem, né? Então, quantos anos nós atendemos pacientes HIV que nem os pacientes sabiam que eram portadores, né? Quantos anos nós vimos atendendo pacientes portadores da hepatite, né? E nós não sabíamos. Eu não tenho e certamente muitos de nós não têm, não adquiriram. E eu atendi paciente HIV positivo. Não atendi um só, não. A gente atende ambulatório em faculdade. E assim, né, Mene, acho que isso é importante, né? Se você tomou todos os cuidados, ficar tranquilo, né? Claro que a gente, nesse momento, está vendo no meio de uma pandemia, pedir isso para você, talvez você fale, porque não é com você, né, amiga? Mas a gente está, né, consigo entender o que você está pensando aí de nós. Mas a gente precisa ser racional, né? Você tomou todos os cuidados. A gente toma os cuidados exatamente para não se contaminar. Mas é óbvio, você teve contato com alguém que tá te relatando que teve o vírus. Então, você tem que ficar atento se você tem algum sintoma. Aliás, sempre, né, o profissional de saúde que está na linha de frente, ele tem mais risco, ele vai ter que ficar atento, né?
E o importante, eu acho que é imediatamente comunicar a gestão para ver se a prefeitura tem algum protocolo, a sua prefeitura, o seu estado tem algum protocolo, né? Porque pode ser que a tua prefeitura diga, olha, nós vamos te afastar, nós vamos botar você em quarentena. Se você é contactante, ainda que você tenha tomado todos os cuidados, nós queremos pôr você e a sua equipe em quarentena. Ou não, olha, você tomou todos os cuidados, daqui uma semana, 7 dias nós vamos testar você, esse é o protocolo. Isso vai depender muito de cada município. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que se você tomou todos esses cuidados de proteção respiratória, proteção com a equipe, proteção com o ambiente, com o ar, o teu risco é muito baixo. Né? Por isso que a gente está fazendo essa aula, para você ter um risco muito baixo. Ainda assim, você teve contato com um paciente positivo, tem que comunicar a gestão, porque pode ser que a gestão decida te afastar só por você ter sido contactante, ainda que você não tenha sido contactante sem máscara, né? Porque o princípio de ser contactante é você ser contactante sem máscara, sem proteção. Mas se a gestão tomar essa opção, tomar essa decisão, e depois que quiser testar, testar você. Mas manter a calma, né? Não é porque você atendeu uma pessoa que você pegou o vírus, se você teve todos os cuidados de biossegurança, né, Mimi? Exatamente, a ideia é essa, é você ter estes cuidados claros, fazer a gestão da sua segurança, da segurança pessoal e da segurança do seu paciente. E fez isso direitinho, não tem por que ficar passando mal por causa disso. Hoje eu recebi um vídeo muito interessante de um médico falando, olha, tem o psique das pessoas está matando mais do que a Covid-19. Cuidado, porque a gente já começa meu Deus, e agora como é que vai ser? Mas eu não vou poder trabalhar, não vou poder fazer nada, né? Pronto, aí você já infarta, né? Então, não é essa. A ideia é você estar seguro, com todos os cuidados relativos a todos esses aspectos que a gente falou. Foram respostas às perguntas que vocês fizeram, então o cuidado foi da gente buscar literatura, buscar evidência científica, buscar um alicerce seguro para você se paramentar melhor e ter o seu cuidado relativo à biossegurança, né? Tanto seu quanto da sua equipe, do seu paciente. E a gente queria deixar uma mensagem. Sabendo que a gente vai atualizando, né, Mene? Quando aparecer uma nova evidência, nós vamos atualizando essa aula. Enquanto isso, você vai se informando com as melhores evidências, vai tomando as melhores decisões e sabendo que essa retomada vai ser gradual, responsável, né? Esse é o compromisso aqui. Nós estamos falando pela coordenação estadual aqui de saúde bucal do estado de São Paulo, né? Que está sendo muito cuidadosa com a secretaria e com a vigilância para esse retorno gradual. E esse retorno ele depende muito também desses protocolos de biossegurança, né? Nenhum município deve retornar sem esses equipamentos de biossegurança, né, Mene? Acho que isso é importante a gente reforçar, mas tendo a certeza de que é possível, né? O que você falou no comecinho, né? Esse vírus não inviabilizou a nossa linda profissão, né? Isso é muito importante. Ainda que os sorrisos estejam escondidos debaixo das máscaras, um dia a gente vai botar isso para fora de novo. Com certeza. Então, eu queria deixar uma mensagem com vocês, para gente, justamente nessa fala da professora Fernanda, não inviabiliza. A gente só precisa tomar cuidado, e o cuidado adequado. Então, a ideia era a gente conversar sobre essas coisas, né, professora Fernanda? É isso mesmo, gente. Vamos continuar na luta, né?
e trabalhando para a gente retomar a odontologia em meio a essa pandemia da Covid-19. Meine, obrigada pelo convite, pelo bate-papo. Obrigada a você. Sempre gostoso demais fazer as coisas com você. Agradável, simpático. E é o que a gente quer, que seja agradável e simpático para todo mundo que está nos ouvindo, que vocês possam considerar estes cuidados no seu dia a dia, ter uma odontologia segura, fornecer aos seus pacientes a possibilidade de ter um cuidado à sua saúde, de qualidade, e não deixar de atender, não deixa mais. Nós precisamos voltar, eles precisam da gente, eles precisam ser monitorados, eles têm muitas questões relativas à sua saúde bucal que estão deixando de serem observadas nesse momento, e nós precisamos fazer parte desse trabalho de enfrentamento sério. Nossa profissão faz parte do essencial do cuidado da saúde e ela é linda, ela não pode deixar de ser realizada com segurança. Isso mesmo. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau, Beijo, tchau. Meire. Tchau, tchau. Beijo.